Dia quente e ensolarado, nuvens flutuando, o sol está no auge. Silêncio e harmonia são o que mais é necessário para a paz, mas em uma das ruas do Japão, perto da loja Os 24, ouviram-se sons de uma briga e um maço de cigarros foi jogado na caixa registradora com um apito. Uma garota insatisfeita, vestida com roupas casuais e com corte de cabelo bob, fica com uma expressão extremamente insatisfeita no rosto e manda o caixa devolver o dinheiro para ela. Do outro lado do balcão está um cara incrivelmente charmoso, de cabelo curto e olhos azuis brilhantes, perguntando se ela tem recibo. Por que preciso de um recibo se só quero o meu dinheiro de volta? Responde a garota. Parece uma situação típica de trabalho. Uma cliente quer devolver o dinheiro por um produto que não lhe convém. O cara responde com uma contra-pergunta. Por que você está tentando devolver o dinheiro dos cigarros? O que você disse? Exclama a menina indignada. Se o comprador quiser devolver o dinheiro do produto, você deve devolvê-lo até o último centavo. Quando ela fala, ou melhor, grita essas palavras, a menina está literalmente fervendo de raiva. Ela bate a palma da mão na mesa com tanta força que o som se espalha pela sala. O rapaz, que já deve ter se deparado com tais situações, anteriormente mantém uma expressão calma e contida no rosto ao se dirigir à garota. Preciso de um recibo confirmando sua compra em nossa loja. A garota se afasta dele e diz que não tem o recibo e jogou-o fora. Infelizmente, sem recibo, o cara não consegue devolver o dinheiro. Você está brincando comigo? Você sugere levar documentos sempre que sair de casa. A garota respondeu com um argumento interessante contra o caixa. Porém, também não é fácil para convencer o caixa. Você também simplesmente joga fora os documentos do seu local de residência sem hesitação. O rosto de Madame mudou repentinamente. Uma gota salgada de suor escorreu por seu rosto e ficou claro que ela não estava preparada para tal resposta, o que ela murmurou, atordoada. Como posso ter certeza de que você não comprou cigarros mais baratos em outra loja e agora estão tentando ganhar dinheiro extra? O cara continuou. Na verdade, ele era um bom conhecedor das políticas da loja e das leis. Você acha que eu sou mentirosa? A garota se virou com um olhar triste. E o cara não prestou atenção, até cutucou a orelha, mostrando claramente que sem o recibo de compra na loja Os 24 não haveria solução. Você não tem absolutamente nenhum respeito por seus clientes. Bem, espere, vou reclamar com o serviço de proteção ao cliente. Um golpe forte do mata-moscas na superfície da mesa tirou a garota do estado de agressão. No final, a senhora expressou sua decepção na frente do caixa. O caixa rapidamente começou a destruir as moscas que entravam na loja, fazendo isso com elegância e cuidado. Como essas moscas são irritantes! A ousada senhora caminhou lentamente em direção à saída, resmungando para si mesma com uma careta de insatisfação. Percebendo que sua tática não funcionou desta vez, o caixa ficou atrás. Aparentemente, toda essa situação não o incomodava. O homem de olhos azuis ficou de pé, segurando pensativamente um impressionante mata-moscas nas mãos. Noite fim do dia útil. A porta da loja se abriu. Lá dentro entrou um cara alto, vestido com uma jaqueta verde e com uma bolsa preta no ombro. Você voltou, exclamou o cansado. Sim, você fez um ótimo trabalho. Agora pode ir para casa. Você trabalhou muito hoje. E tenho certeza que o interlocutor respondeu muito cansado. O cara olhou para o rosto do interlocutor e ficou surpreso ao ver que apesar do dia cansativo de trabalho, ele rapidamente recuperou a compostura. Hoje o cara percebeu um olho roxo. Ah, fui atingido durante o sparring, disse o cara, parado com um sorriso no rosto, mas com um hematoma visível sob o olho esquerdo. Obrigado, mano. Você é simplesmente incrível. No seu tempo livre você pratica esportes e vai para a escola. Uma leve inveja amigável se refletiu no rosto do cara. O interlocutor sorriu e respondeu, Ei, a gente trabalha e estuda. É tudo uma questão de equilíbrio. É realmente bom ser espancado. É difícil de escrever em palavras. É tão inspirador. O cara começou a dar socos no ar, agitando os punhos e demonstrando extrema paixão por seu hobby. Você entenderia se participasse uma vez. Você já era famoso na escola antes mesmo de sairmos do assunto. Que tal as competições de MMA? Diz um jovem lutador de jaqueta verde cerrando os punhos e relembrando alegremente o passado. Mas artes marciais e luta normal são a mesma coisa. Não, não concordo. Você participou ativamente. Por isso sei que o cara ficou em silêncio e pela expressão do seu rosto ficou claro que ele estava sem argumentos. Bem, nada pode ser feito se você pensa assim. Desculpe, respondeu o caixa com um olhar solidário. Bem,
então pelo menos venha e torça por mim. Haverá uma luta no ringue. Neste domingo vai abrir uma liga amadora no Clube da Luta, disse o cara, já se imaginando no ringue com uma multidão de espectadores aplaudindo. A largura do seu sorriso era tão grande que todos os 32 dentes poderiam ser contados. Estou participando de uma competição profissional lá. Sonhadoramente encostado na mesa, ele olha nos olhos de seu interlocutor que apenas fica ali sentado com uma cara de pôquer e pergunta a você: sim, se eu ganhar vou virar profissional. O cara ficou encantado. Uau, isso é mais fácil do que eu esperava, brincou o caixa, levantando-se e olhando para ele com um sorriso brincalhão. Ei, você sabe o quanto trabalhei duro para chegar aqui. Na verdade, isso parece muito legal. Você realmente queria se tornar um profissional, disse o caixa e uma gota de suor escorreu pelo rosto do jovem com o uniforme da loja Os 24. Ele levou a mão à têmpora, olhando para o chão, imerso em seus pensamentos. Bom, se você tiver interesse, venha, assistir ao vivo é muito mais legal do que na TV. Estou animado para testemunhar sua jornada para se tornar um lutador profissional. Estarei lá para apoiá-lo em seu dia especial. Obrigado, vou escrever o endereço e o horário depois, disse o cara e o cara o acompanhou até a porta da loja, dando tapinhas nas costas dele. Ok, então eu vou. Muito bem, vamos continuar com o mesmo espírito, respondeu o caixa. Era noite lá fora, nem uma alma nas ruas, apenas um lindo céu estrelado, lanternas acesas nas casas dos moradores locais e postes de luz. O cara caminhou lentamente até seu local de residência. Em algum momento, ele parou, levantou a cabeça e disse em voz alta apros. Com uma expressão triste no rosto, ele abandonou essas palavras e continuou seu caminho. No dia seguinte, o cara, parando em frente à entrada, olha com admiração para a placa. Não me atrevo a entrar, ele pensa consigo mesmo. Aí ele tira o celular do bolso e diz o número do amigo. O telefone toca do outro lado da linha e alguém atende. Ei, você já está aqui, estou bem na frente do corredor. A briga vai começar logo. Não posso te atender, é só entrar, diz o cara. Um jovem se aproxima do segurança na entrada do estabelecimento. Com licença, ele diz. O segurança, sem perguntar nada, simplesmente responde, entre. O cara entra no porão e fica um pouco surpreso, parando no patamar da escada. Apesar de aqui haver competições amadoras, tudo parece desorganizado e sujo. Planejei assistir outras lutas, mas acho que irei para casa logo depois da minha briga do irmão. O cara decide. Ele desce mais por um corredor escuro e sujo cujas paredes são decoradas com posters dedicados às artes marciais MMA. Aqui é tão escuro que o cara caminha, apalpando cuidadosamente as paredes e observando atentamente seus passos. Ele encontra a porta e a abre. A porta se abre e o corredor escuro começa a se encher de luz ao som de uma multidão animada. Ele vê muitas pessoas paradas perto da jaula, torcendo pelos lutadores que estão lutando no ringue. O cara entra no salão justamente no momento em que um dos lutadores desfere um golpe poderoso no rosto do adversário. Uma faísca de admiração acende em seus olhos. A intensidade dos acontecimentos no ringue aumenta e os golpes do lutador de luvas azuis tornam-se cada vez mais impiedosos, atingindo o adversário por todo o corpo, rosto, peito e costelas. A certa altura, o inimigo se esquiva, pegando o atacante de surpresa. O coração do lutador em fuga estava batendo tão rápido e alto que parecia que iria explodir com tais ritmos. O lutador de luvas vermelhas se preparou para um golpe poderoso. De repente deu uma estocada incrível e acertou a perna do oponente bem no pescoço. O golpe foi tão poderoso que seu eco ecoou por todo o salão. O lutador de luva azul foi derrotado e caiu inconsciente no chão. Quando o árbitro anunciou o nocaute, toda a multidão explodiu em júbilo. O vencedor orgulhosamente ergueu a cabeça e ergueu os braços demonstrando força. O lutador derrotado sorriu amplamente, seu rosto estava decorado com feridas e hematomas, e o suor quente escorria pelos músculos de seu torso. Incrível que grande golpe! As pessoas no salão gritaram, criando uma atmosfera hipnótica. O personagem principal ficou no meio do barulho. A visão o deixou sem palavras, ele ficou profundamente chocado. Seus olhos eram como vidro e devido à tensão ele cerrou os punhos com tanta força que suas veias inchadas ficaram visíveis. O personagem principal, ainda em estado de choque, de repente ouviu uma voz se dirigindo a ele. Ele se virou e viu seu irmão, que estava em excelente forma física. Seu irmão tinha abdômen esculpido e músculos peitorais definidos.
Ele usava luvas azuis de kickboxing e shorts da mesma cor. Seu irmão imediatamente começou a demonstrar sua prontidão para lutar dando vários socos no ar. Ele perguntou ao personagem principal que você ainda duvida de mim. É que esse lugar é completamente desconhecido para mim e o que você acha? É um lugar bem legal. O personagem principal mostrou emoções confusas, sentindo-se claramente desconfortável. Ele respondeu, bem, a atmosfera aqui é bastante tensa. De repente, uma voz foi ouvida por trás do lutador, um homem alto com feições ásperas, cabelos azuis e uma camiseta preta que abraçava seu corpo musculoso apareceu. Era o técnico John. Ele disse Sam, você não tem tempo para isso. O cara ficou nervoso e respondeu sim. João. Era óbvio que ele era seu treinador. Aí o cara colocou a mão no ombro do irmão e disse vamos comemorar mais tarde se eu ganhar hoje. Afastando-se do irmão, o treinador sussurrou algo para Sam, mas ele não demonstrou reação e piscou para o irmão. Pensamentos brilhantes e claros ecoaram em sua cabeça. O treinador disse para Sam esse cara está em boa forma, acho que ele é melhor que você. Young apenas riu e respondeu haha, você é tão cruel. O irmão observou atentamente o anel ao lado da gaiola. Por todo o salão estavam penduradas as palavras, deixe-me apresentar nossos novos lutadores, soadas em voz alta pelos alto-falantes enquanto um homem segurava um bloco de notas nas mãos, provavelmente contendo os nomes dos lutadores. O lutador do time azul de um lado do ringue era Sam, sua aparência mostrava que ele estava pronto para a batalha. Ele cerrou os punhos com força e aguardava ansiosamente seu oponente. O lutador do time vermelho, que estava do outro lado do ringue, era Gibbs. O lutador do time vermelho parecia extremamente ameaçador. Ele estava realmente em excelente forma física, tinha longos cabelos ruivos, seu rosto, ou melhor, uma careta, dificilmente poderia ser chamada de rosto, parecia incrivelmente intimidante. O árbitro entrou no centro e ordenou que os lutadores se aproximassem do centro do ringue. Parado perto da jaula, o irmão de Sam estava claramente alarmado. Blue Red Sam levou os punhos ao rosto mostrando sua prontidão para lutar. O lutador Red Goat Red parecia mais um psicopata do que um lutador. O sino tocou à frente dos soldados. O lutador vermelho avançou e deu um soco direto com a mão esquerda. O lutador azul evitou isso habilmente. Outro golpe passou voando, mas o caça azul também conseguiu se esquivar. Os ataques implacáveis do lutador vermelho não mostraram sinais de desaceleração e um golpe acertou diretamente na guarda do lutador azul. Mas de repente o lutador azul se virou e deu um soco no queixo do lutador vermelho, o que o deixou muito irritado. Uma luta feroz se desenrolou no centro do ringue, golpes voavam de todos os lados, com ambos os oponentes recebendo golpes poderosos. Atrás da jaula, o irmão do lutador era atormentado por pensamentos doentios. Ele não se parece com ele mesmo, está muito tenso. A tensão dentro da jaula cresceu à medida que choviam socos sobre os dois lutadores. O irmão do lutador estava muito preocupado, seu coração apertava e doía, estava claro em seus olhos que ele estava com medo pelo irmão. Sam, não se esforce tanto. Naquele momento, o lutador azul recebeu um golpe esmagador no olho direito. Naquele momento, o irmão do lutador sentiu o horror de Sam. O lutador vermelho atingiu direto no queixo. Com um golpe tão poderoso, o lutador caiu de joelhos. O árbitro exigiu parar a luta. Foi anunciado no alto-falante e a luta acabou vencedor. Gibson não aguentou um golpe esmagador no queixo. A multidão foi dividida em duas facções, uma exultante e outra indignada. O irmão do lutador ficou chocado. Descobriu-se que ele havia sido derrotado apesar do sucesso nas batalhas profissionais. O que é isso? O olhar dos rapazes pousou novamente na jaula. O lutador vermelho atacou o inimigo caído e começou a acabar com ele sem piedade. Ele bateu com muita força. O árbitro puxou ele. O que você está fazendo? A luta já acabou. A felicidade do bastardo sanguinário é perturbadora. Um sorriso satisfeito se espalhou por seu rosto. Idiota perdido. O lutador jogou o árbitro para o outro lado do ringue. Gibbs continuou a vencer Sam sem piedade. Mais alguns golpes poderosos e ele mataria. Sua mão se levantou e voou novamente para o rosto do adversário caído. O treinador notou Mason nervosamente. Não importava o que estava acontecendo com o atacante, o que o pessoal estava fazendo. A multidão não estava mais se divertindo. Eles se assustaram e saíram da jaula. O jovem tirou o paletó e foi direto para a jaula. A equipe ficou chocada com a ação dos rapazes.
pois até os treinados tinham medo de se aproximar da jaula. "O que diabos você está fazendo?" gritou o guarda, encharcado de suor frio de medo. O cara pulou rapidamente uma cerca de 2 metros e caiu no centro da arena. O psicopata já gritava "dai-dai" incontrolavelmente. Naquele momento, o desgraçado foi estrangulado para não conseguir nem gritar. Lee, o defensor, murmurou para si mesmo antes de lançar o monstro. "Vá para o inferno, seu bastardo." "Sam, você está bem?" Ele começou a ajudar seu irmão a se levantar. Seu idiota podia ser ouvido do outro lado da jaula. De repente, um grito foi ouvido no corredor. "Vire-se. Sam, acorde. Esta é uma visão assustadora." Sam estava deitado no chão coberto de sangue, espancado e inconsciente. "Oh não, ele tem um olhar vazio. Alguém, por favor, chame uma ambulância." Gritou ele para as pessoas ao seu redor. E atrás dele estava orgulhoso o instigador deste problema. A multidão fora da jaula gritou: "Ei, atrás de você!" Virando-se, o cara viu um monstro cujo punho já estava voando em seu rosto. Mas o zagueiro não desiste facilmente, ele consegue bloquear. O golpe foi bloqueado, mas foi tão forte que o cara foi jogado em direção à jaula e bateu com as costas. "Quem você pensa que é para interferir, seu filho da puta?" O cara das luvas vermelhas dava socos furiosamente. Ele bateu tão rápido e forte que a torcida se perguntou como o cara conseguiu bloquear. O zagueiro do irmão mal conseguiu segurar e de repente o atacante não bateu, mas agarrou o cara pela nuca e bateu com o joelho. Golpe de joelho, ele foi longe demais. Como poderia acertar uma pessoa comum? Os portões do ringue se abriram e um homem entrou. Ele estava histérico. "Gibbs, pare. Dessa vez você não vai sair com um simples pingente. Pare." Ele não se importou. Continuou balançando os joelhos. Mas de repente o cara desvia de outro golpe com a joelhada do bastardo. Rangendo os dentes e cerrando o punho, ele se preparou para contra-atacar com o pé firmemente plantado no chão. A arena nunca viu um gancho tão poderoso e preciso. O golpe atingiu-o diretamente no maxilar inferior e foi tão forte que o agressor não conseguiu ficar de pé e voou para o alto. "Já se afaste." Os olhos do atacante rolaram em sua cabeça. Nocaute poderoso. A torcida ficou chocada com a habilidade do cara. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio completo reinou no salão. Todos ficaram maravilhados. Um homem se destacou na multidão. Era extremamente incomum. Cabelos longos, barba curta, camisa branca, jaqueta preta e olhos castanhos claros. Ele observava tudo com atenção e um sorriso apareceu em seu rosto. O agressor recebeu o que merecia e caiu. Finalmente, os guardas chegaram e invadiram a arena. 3 grandes guardas atacaram o menino protetor, agarraram-no por todos os lados e arrastaram-no para fora da arena. Eles o derrubaram no chão, depois o pegaram e começaram a carregá-lo para fora da arena enquanto o agressor ainda estava caído no chão. "Isso é injusto, isso é injusto, injusto." Mas os guardas não ligaram. A multidão, colocando as mãos no coração, suspirou de alívio. Mas o mesmo cara que estava entre eles sorriu, observando para onde o cara estava sendo levado. "Ah, ele é um verdadeiro diamante," ele pensou. A noite caiu e 2 irmãos estavam sentados num banco cuspindo refrigerante. O tempo estava calmo, os pássaros cantavam, o vento acariciava suavemente as folhas. "E o resultado da batalha?" perguntou um dos irmãos. "Eles foram declarados inválidos." Gibbs foi imediatamente desclassificado da competição e outro respondeu: "Então, você continuará se desenvolvendo como profissional solicitado pelo primeiro." Não ganhei a luta para melhorar minhas habilidades," respondeu o segundo com um sorriso. "Além disso, eu não agradeci. Você veio em meu auxílio quando fui nocauteado." O primeiro disse: "Se quiser me agradecer, deixe-me ocupar o seu lugar," sugeriu. "Não posso." O segundo recusou. "Você poderia descansar e se recuperar agora." "Por que queria me ver?" ele perguntou, tentando entender as intenções do primeiro. "Eu só queria me encontrar e dizer algo." "O que é isso?" O segundo interrompeu. "Bom, não me entenda mal e escute," disse o primeiro, percebendo que pensamentos estão vindo na cabeça do segundo. "É melhor falar diretamente para evitar mal-entendidos." O primeiro riu. "Olá, você quer tentar boxe?" Um friozinho na barriga do segundo cara e um arrepio percorreu suas costas. Isso era exatamente o que ele queria ouvir. O primeiro cara enfiou a mão no bolso, tirou um cartão e entregou ao segundo. O organizador das famosas lutas, Sean, era a segunda inscrição no cartão, de cor cinza, com um boxeador e um número de telefone desenhados nele. "Ele disse que ficou impressionado com você, tirou os Gibbs da liga principal e quer fazer de você um lutador profissional de MMA. Encontre-se com ele." Essas ofertas não vêm com frequência. Pensei 2 vezes.
mas ele estava interessado e confuso. Eu tentei praticar esportes antes, mas isso só me trouxe muitos problemas. Serei capaz de suportar isso, Sam, e daí, eu não vim aqui para ouvir suas reclamações. Ah, estou brincando, não seja tão ingênuo. Amigo Sam realmente pensou que eles queriam convidá-lo para o boxe pessoal. Pare de fazer piadas, em vez disso conte-me um pouco sobre você. O motivo pelo qual me apaixonei pelo boxe não é tão bom. Pensei que seria divertido assistir lutas de boxe e como vocês podem ver quase me tornei um profissional. De qualquer forma, você não desiste. Claro, como eu disse, é emocionante, esse é o meu caminho. Não quero ser campeão. Faço isso porque é divertido e interessante. Você precisa de um sonho se quiser fazer o que gosta. Você não precisa de um sonho para fazer o que ama. Sam cerrou o punho. Ele levantou do banco. O que aconteceu? Você já está saindo? É um pouco tarde. Amanhã começarei a trabalhar. Continue. Dê o seu melhor. Cuide-se. O irmão de um ambicioso aspirante a boxeador sentou-se em um banco e tomou um gole de refrigerante. Sam desapareceu na escuridão da noite, imaginando-se no ringue. Os acontecimentos levam-nos a um escritório onde um empresário está sentado numa cadeira e fala ao telefone. Até mais, diz ele, encerrando a conversa. Uma secretária com ar profissional se aproxima dele. É uma morena baixa, de paletó preto, gravata azul e óculos. Senhor, você conseguiu organizar uma reunião, sabe? Dizem que nesta temporada ele é a pessoa mais comentada da Liga Central. O chefe se dirige à secretária. Um clima ambicioso reina na sala, uma sensação de que algo importante está para acontecer. Na verdade, eu mesmo planejei encontrar essa pessoa, responde o próprio chefe. Sinto muito. Você pretende transformar este homem em um profissional. A secretária expressa surpresa. Ele parece extremamente confuso. E por que não? Ele não é adequado para essa função, questiona o chefe. Claro, ele teve apenas sorte de acertar um lutador cansado no ringue. Um golpe de sorte. Você realmente acha que isso é apenas sorte? O chefe interrompe. Aparentemente, o chefe desta secretária está neste ramo há muito tempo e sabe o que está fazendo. Você ainda tem um longo caminho a percorrer. Continua o chefe. O cara de óculos muda a expressão facial. Seu humor caiu um pouco. Gibbs pode perturbar a paz. Sua resistência ainda é confiável entre os amadores. Na verdade, sua resistência é incrível. Ele se mantém firme no ringue e seus ataques são difíceis de rechaçar, reflete o chefe. Ele estica o ombro e menciona que Gibbs pode ter se machucado na luta, mas um soco leigo não o nocautearia. Não é só isso que o patrão exclama. Ai meu Deus, tenho que ir, acrescenta, olhando o relógio e sai rapidamente para cuidar de seus negócios. Despede-se da secretária, que lhe deseja uma boa viagem. Por dentro a cabeça do chefe está dividida por causa desse lutador. Essas qualidades são tão importantes quanto as habilidades de um profissional. Às vezes discutem e provocam adversários. Reações rápidas e senso de humor dão vantagem e amor dos fãs. Minha intuição me diz que esse cara tem tudo o que é preciso. Potencial para se tornar uma estrela. Os acontecimentos passam para um café. O jovem lutador duvida e pergunta ao homem misterioso que contou sobre seu potencial para se tornar um lutador profissional por que foi escolhido e quais qualidades eles veem nele. O homem misterioso decide não explicar, mas mostrar. Ele vira a tela do laptop para o jovem lutador, onde um vídeo está sendo reproduzido. No vídeo, o misterioso homem senta o lutador profissional e demonstra socos profissionais, incluindo um poderoso uppercut. O jovem lutador não se surpreende e diz que isso só aconteceu porque teve sorte. Em resposta, o homem misterioso diz: a era em que você podia confiar apenas em boas habilidades de luta chegou ao fim, agora outras qualidades são importantes, como a capacidade de tagarelar, provocar os oponentes, ter raciocínio rápido e senso de humor para controlar a situação e atrair fãs. Acredito que você tem potencial para se tornar uma estrela. Assim, o misterioso homem quer mostrar ao jovem lutador que o profissionalismo nas artes marciais modernas exige não apenas boas habilidades de luta, mas também outras qualidades que ele possui. Ao mostrar um vídeo de seus sucessos, o misterioso homem dá a entender que o jovem lutador tem potencial para se tornar uma estrela nesta nova era. Um jovem lutador, ao ver um vídeo onde um homem misterioso lida com um lutador profissional e demonstra um poderoso gancho, fica surpreso e pergunta por que o homem misterioso chama isso de sorte. Ele duvida que tenha sido intencional. O homem misterioso de olhar feroz responde ao jovem lutador: desloque o peso para a perna esquerda, esconda a perna direita, aplique mais força rotacional na parte superior do corpo e na cintura. Não foi apenas um soco, foi um soco mortal.
Ele demonstra a seriedade de suas intenções e diz que sucesso não é só sorte. O jovem lutador, pensativo, responde: na verdade, acho que foram as duas coisas. Fui espancado, então lentamente vi um brilho de luz e fui em direção a ele. Ele percebe que, embora tenha sido espancado no início, ele gradualmente aprendeu e se desenvolveu nas artes marciais. Assim, o jovem lutador entende que seu sucesso não é apenas sorte, mas resultado de seu próprio esforço e perseverança. Ele se tornou um lutador não apenas por suas habilidades de luta, mas também por sua determinação e vontade de superar as dificuldades. Isso confirma seu potencial para se tornar um lutador profissional e alcançar um sucesso estelar. Então você viu a luz e acertou. A expressão do homem mudou. Ele pensou: que cara absurdo, como eu pensei. Meu palpite estava certo, Sam. Posso perguntar se você já praticou esportes antes? Sim, joguei 3 anos de beisebol no ensino fundamental e lutei durante 6 anos no ensino médio. Não admira que sua reação tenha sido diferente. Posso perguntar diretamente por que você não tenta o MMA? A pergunta do homem deixou Sam em uma posição desconfortável e ele ficou confuso. Minutos se passaram enquanto ele pesava os prós e os contras. O jovem disse baixinho: eu quero isso. Então o homem de terno caro não conseguiu terminar o discurso porque o jovem o interrompeu. Mas estou preocupado com o aspecto financeiro de tudo isso. Minha estreia não pode acontecer da noite para o dia. Se vou me profissionalizar, terei que investir mais dinheiro. Sam começou a se lembrar de sua infância, de como seus pais não tinham dinheiro e estavam atolados em dívidas. O empresário pensou novamente: você disse que precisa de 1 milhão de won. Todo mês? Sim, eu cuido desse dinheiro, exclamou o jovem. Você não precisa se preocupar com o equipamento, nós o forneceremos. Se você trabalhar meio período em vários empregos, sua renda será equivalente à de um assistente social. A cara dos futuros lutadores mudou. Tenho certeza que você não está fazendo isso de graça. Você terá que passar por um teste de sparring e será aceito se impressionar o CEO. E se eu não o impressionar, você poderá continuar a viver como vivia antes. O lutador sorriu como se quisesse ter certeza. A escolha é sua. Você ainda tem dúvidas. Daqui a 1 mês na Academia Mason, seu treino será realizado lá. Posso alterar a data do teste? Sim, 1 mês é muito cedo. Você deve aprender o básico para passar em qualquer teste corretamente. Você pode entrar em contato comigo sempre que quiser. Vamos fazer isso hoje. Homem de negócios derramou o café. Hoje sim. O que há de errado com esse cara? Homem de negócios, pensando que você está falando sério. Com certeza, que já hoje o cara falou como se fosse normal. Mas por que exatamente hoje o Sam MMA não é tão simples quanto você pensa? Eu sei que é por isso que disse essas palavras. Minhas habilidades não vão mudar em um dia ou em 1 mês. Isso parece muito surpreendente, pensou o homem. Mas eu ainda digo não. Precisamos encontrar um sparring para você. Vamos fazer isso na próxima semana. Faz ainda menos sentido do que adiar por 1 mês. Você ainda precisa aprender o básico para passar corretamente nos testes. Ou estou errado? Sim, entendi. Isso conclui nossa reunião. O empresário recolheu suas coisas. O exame será realizado na próxima semana às 1500 horas. Mas de repente, ele olhou diretamente nos olhos do jovem e disse em um tom áspero: você ainda tem uma chance de voltar atrás agora. Você tem certeza de que não se arrependerá? Não vou sorrir para o jovem. Queríamos que o recém-chegado passasse no exame em 1 semana. O resultado é óbvio. O chefe casualmente colocou a mão na têmpora. Então vou sair primeiro, disse o jovem. Não tem problema. Certifique-se de estar bem preparado. Até semana que vem. Os eventos acontecem no ginásio da equipe Ataque. Esta é a casa do time de ataque. Sam entrou na sala e subiu os degraus até parar em frente à porta. Desculpe. Ele suspirou e olhou ao redor da sala e viu vários caras parados ali. Alguns treinaram com pesos. Os demais praticavam a postura e os golpes podiam ser ouvidos nas correções do treinador. Mantenha os braços para os lados. O treinador entrou em quadra com um golpe forte. Esse golpe foi incrível. Sam, por que você está aqui? Você deveria ter nos avisado quando chegou, saudado por seu irmão e pelo mesmo treinador que estava presente na partida. Você fica como uma rocha de novo. Você faz isso de novo. O treinador abordou Mason para se apresentar. Prazer em conhecê-lo. Sou o treinador Romo da equipe de ataque, disse o treinador. Mason alegremente apertou a mão de seu novo conhecido. Você é próximo do Sam, certo? Não se importa se eu pular as formalidades. Claro, por favor, respondeu o cara.
Ouvi do diretor Chen que você planeja fazer o exame em uma semana. O treinador era uma pessoa muito séria e disse imediatamente: vou ser sincero com você, não é melhor você não fazer a prova. Mas esse monólogo foi interrompido pelo alegre irmão Sam. Pegue seu equipamento e prepare-se para o treino. Den respondeu Sam. Vamos embora. Embora Sam não mostrasse sinais de nervosismo, seu coração batia forte de excitação, mas ele entrou confiante no vestiário. Mais tarde, o treinador olhou para Sam e falou com ele em tom áspero: sinceramente, isso é só perda de tempo. Sam fez uma expressão estúpida como se não tivesse ouvido. O que ele pode aprender em uma semana? O tempo continua passando mesmo que ele tenha se acovardado várias vezes, então faça apenas o que você precisa entender. Sam respondeu em voz alta que sim. O treinador continuou: bem, o que você acha que é a coisa mais importante durante a partida? O cara parecia muito estúpido comparado às suas ambições. Isso não é um golpe. Exatamente, as estratégias de MMA são variadas, mas o dano é o mais fundamental e básico, respondeu o treinador. A primeira coisa que você aprenderá é um golpe de demonstração. O treinador acertou alguns chutes na quadra, e Sam ficou pensando o tempo todo: simples assim. E que parece bom? Ele perguntou. Para ser honesto, isto não parece um pouco convincente, e o treinador notou desajeitadamente. Bem, e quanto a isso, os golpes agora eram mais precisos e poderosos. Isso parece melhor, Sam exclamou. É verdade, mas você aprenderá o primeiro golpe porque Sam ficou sentado em estado de máxima surpresa. No MMA é preciso estar atento não só aos socos, mas também aos chutes e agarramentos. Neste caso, a distância é crítica. O segundo soco é comumente usado no boxe e pode ter um alvo claro. No MMA o adversário vai ficar do seu lado, então é ineficaz. Todo um esquema se desenvolveu na cabeça do jovem sobre isso. Com diferenças tão claras, a postura no MMA é mais baixa e as pernas bem afastadas. O próximo soco é um soco direto. Esse soco é semelhante a um soco de boxe e você pode combiná-lo com um jab. Lançando o jab e defendendo-se do primeiro golpe, os golpes nas almofadas voaram continuamente. Ao mesmo tempo, gire a cintura e use o outro braço para dar um soco reto. Quando terminar, segure a mandíbula com a mão de trás e o rosto com a da frente. Novamente, proteção. O treinador parou para respirar e se certificou de que o cara entendeu tudo. Entendeu? Questionou. Sim, entendo tudo, respondeu Sam. Essas palavras deixaram Sam em outro estado de estupor. E você já está na metade do caminho se dominar essas duas técnicas. Treine até que seu corpo se acostume. Tome cuidado quando o saco de areia rolar em você. Caso contrário, você vai machucar o pulso. O treinador gesticulou, indicando possíveis lesões no pulso. Bem, disse Sam. O irmão mais novo do lutador se aproximou do treinador, claramente preocupado e você está cortando atalhos demais? Ele perguntou. Corte atalhos. Ensinei-lhe tudo o que ele poderia aprender. Ensinado. Tudo o que você fez foi explicar a ele o que ele aprenderia apenas ouvindo tudo. O treinador cruzou os braços sobre o peito. Alguma coisa será diferente se eu ensiná-lo corretamente. É só uma semana, lembre-se. Mesmo que ele tenha talento, é impossível. Mas ainda assim ele é um amigo próximo, respondeu o irmão. É por isso que tentei o meu melhor para ensiná-lo. Você acha que eu não teria cuidado dele se não fosse por você? Pare de ter esperança, apenas sue e vá para casa. O treinador expressou decepção e alguma simpatia pelo irmão do personagem principal. O treino na academia não diminuiu e o clima estava cheio de masculinidade. Ambos os interlocutores se viraram e observaram com espanto. Mason acertou arremessos malucos como se tivesse sido feito para isso. Ele realmente parece ter um talento especial e esse cara tem um potencial incrível. O treinador engoliu as palavras enquanto observava toda a pintura a óleo. Droga, você disse que era a primeira vez dele, exclamou o treinador. Eu também não sei. Tenho certeza que é a primeira vez dele. O apito soa e outro golpe preciso e magistral atinge as almofadas. Como isso é possível? Será interessante, o início de uma carreira lendária já começou. Ele tem um caminho difícil pela frente para chegar ao topo dos Jogos Olímpicos. Embora seja um novato nesta área, muitos já estão depositando suas esperanças em ele. Sam continuou a desferir golpes poderosos nos alvos o suficiente para pará-lo, gritou o treinador. Você está dançando balé, ou está chutando uma mosca. Você está usando muita força. Escolha um ponto e direcione sua atenção para ele. O lutador já estava sem fôlego e suado enquanto o treinador explicava como executar o golpe corretamente. Vamos aprender a chutar rapidamente novamente. Sam permaneceu imperturbável. Sim, de repente uma voz soou pela sala. Olá a todos. Sim,
Todos os olhos se voltaram para um homem desalinhado e com cabelos desgrenhados. Eu estava cutucando minha orelha e ele deixou escapar. Bom trabalho a todos. Vocês estão de volta. Como foi o seminário? Bem, como sempre. Oh, eu nunca vi esse cara antes. O homem misterioso se dirigiu a Mason. Esta é a criança de quem lhe falei ao telefone, aquela em quem o diretor Chan está de olho. Sam, conheça-o. Este é o gerente Tim. Olá, que bom ver você. Ei, você gosta de MMA? O homem levou a mão ao queixo e fez uma cara estranha. Ah, sim, isso é divertido. Costumo assistir torneios. Van Sem cerrou os olhos e disse, foi tão de repente que o cara sentiu um arrepio. Droga, por que ficou tão frio aqui? Continuem no ritmo, galera. Obrigado pelo trabalho, o treinador disse, e o homem começou a sair do salão. Agora vamos continuar. O treinador devolveu os alvos para as mãos, o lutador reagiu positivamente. Com o passar do tempo, a prova ficou cada vez mais perto. Mason suou muito na academia por 6 dias. Os acontecimentos nos levam ao dia anterior à prova. No ginásio da equipe ataque, Mason segurou um saco de pancadas e murmurou para si mesmo: Careles idiota. Há poucos dias o lutador fez um cronograma de treinamento composto por vários exercícios e treinamento cardiovascular. Só me resta um dia e ainda não consigo dominar o soco correto. O que eu estava pensando quando pedi uma consulta de teste em uma semana, ele disse, agarrado à bolsa. Mas mesmo assim, se eu tivesse pensado em tudo, não teria pedido para marcar uma prova em uma semana. O cara cerrou os dentes e ficou com raiva de si mesmo, mas seu humor mudou rapidamente. Acho que vou praticar um pouco mais. Te apareceu atrás de Sam. O que você está fazendo aqui tão tarde? Como está seu golpe? Você tem praticado isso o dia todo? Ah, sim. Não consigo fazer direito. Experimente, disse o diretor do estabelecimento. Tudo será vigiado. Você tem que se acostumar. Mason se sentiu estranho. Desculpe a pergunta, mas quantos anos você tem? Eu disse, faça isso. O jovem lutador desferiu um golpe poderoso. O que você acha? O cara, como se um monte tivesse caído na sua porta, disse que estava tudo horrível. Você usa apenas as pernas para que o chute seja lento. Use os músculos abdominais. Músculos abdominais. Suas coxas trabalham em conjunto com a cavidade abdominal. Você usa apenas metade dos músculos e espera ter sucesso. Vou te mostrar, então observe com atenção. Use os músculos abdominais para trabalhar efetivamente as coxas. Levante as pernas enquanto começa a girar a parte inferior das costas. Boom. Neste contra-torpedeiro idoso fez um avanço incrível. Mason ficou sem palavras com um ataque tão perfeitamente executado como o pôr do sol. Seus olhos brilharam. Foi tudo o que ele pensou. Este é exatamente o tipo de treinamento que imaginei. O que você acha? Foi absolutamente incrível. Parece que você é um cara experiente. O cara não teve tempo de terminar a frase quando Tim o interrompeu. Esqueça, faça como eu mandei. Pelo que parece, esse cara pode ter suas peculiaridades, mas é extremamente conhecedor dessa área. Sam se aproxima do saco de pancadas. Lembra o que o homem lhe disse e desfere um golpe esmagador que ressoa pela sala com tanta força que parece que seus tímpanos estão prestes a estourar. O próprio cara fica surpreso com suas ações. Muito melhor. Ele cai no chão vendo como você entende tudo pela primeira vez. É fácil entender porque o diretor Chan está interessado em você. Achei que fosse apenas um hobby para você. O cara se virou e perguntou por que para mim. Você mesmo disse. O cara ficou em silêncio. Me desculpe, eu não deveria ter te contado isso. Não se desculpe, eu também faço MMA porque é divertido e interessante. Não há necessidade de recrutar ninguém para o MMA. Considerar o MMA como entretenimento é muito melhor do que vê-lo como um trabalho. Tim sorriu, mostrando todos os 32 dentes. Obviamente ele não estava mentindo. Encerre seus negócios e vá para casa. Você também poderá descansar. O homem começou a se afastar quando Sam o chamou. Gerente, muito obrigado. Esquisito. Se alguém nos ver, vai pensar que você faz parte do nosso time. Faça o seu melhor no teste de amanhã. Na manhã seguinte, todos os participantes provavelmente estarão se preparando para a seleção. A tensão e até mesmo alguma excitação estão novamente no ar. Mason já estava vestido com seu uniforme, usando um capacete azul, e seu companheiro ficou ao lado dele enquanto conversavam, olhando de soslaio para os demais participantes. Oh, esse cara, disse outro estranho parado na porta. Ele parecia caro e rico, usava um smoking caro e seu cabelo estava penteado para trás. Seu rosto tinha traços bastante ásperos. Era Kim, o diretor de uma elite clube de luta. Sim, ele é lindo, não é?
o diretor aparece por trás, é ele quem dá socos no ar. O treinador também destacou que ele aprende rápido, então veremos. Não se preocupe, apenas faça da mesma forma que no sparring técnico, relaxe e não fique tenso durante a luta. Sim, claro, Mason responde. Os adversários já estão fofocando como mulheres do mercado. Ele começou a treinar MMA semana passada, então não exagere e não baixe a guarda. Sou treinador da categoria leve. Iniciantes nem precisam se defender de mim no sparring, vamos destruí-lo ok. A luta está prestes a começar. Os adversários estão se aproximando e o árbitro está prestes a iniciar a luta. Antes de cada luta, tanto no boxe quanto no MMA, os oponentes se olham e brincam, mas Mason fecha os olhos. Por que você fechou os olhos nervoso? Isso é sparring não competitivo. 3 rounds de 2 minutos. O árbitro anuncia as regras para os 2 lutadores. Cotovelos e joelhos não são permitidos. Golpes baixos são indesejáveis. Paz interior, paz interior. Mason repete para si mesmo para não se preocupar. Eles tocam as luvas nos cantos. Som do gongo, a luta começa. O inimigo ataca Mason e erra imediatamente porque sua reação é incrivelmente rápida e Sam se esquiva. Chutes baixos fortes erram as pernas de Mason, mas a defesa é muito boa. O diretor do estabelecimento toma nota disso. No entanto, Mason de repente ficou com medo e pulou para o lado de medo. O diretor olhou para Mason com desagrado e disse que falta experiência e que sua força não é suficiente para se concentrar na luta. Um golpe poderoso atinge o bloco do jovem lutador. Golpes profissionais caem impiedosamente sobre Mason. Achei que ele aguentaria alguma decepção. Basta esperar mais um pouco. O agressor iniciou outro ataque com socos diretos gritando você não vai lutar. E então chega o ponto de viragem. Mason esquiva-se graciosamente de um golpe direto e acaba bem debaixo da cabeça do inimigo. Um uppercut de assinatura incrível atinge o oponente. Todos na sala de exibição ficam chocados, exceto o empresário, que tenta manter uma expressão calma e séria no rosto, mas parece encantado demais com o gancho. Mas o atacante é feito de um material mais resistente, ele resiste ao golpe e diz bom golpe. O uppercut é seguido por uma série de golpes diretamente na cabeça do alvo. Os golpes acertam o alvo como uma faca na manteiga. O adversário, que há pouco pensava que iria vencer a partida, recebe golpes esmagadores, mas não perde a defesa, e Sam recebe vários bons contragolpes. Olhe para Mason, ele não hesita nem contra um adversário profissional. Seu camarada estava torcendo por ele, mas o velho que lhe ensinou essa técnica ontem ficou de pé, sentindo silenciosamente a tensão. O árbitro anuncia o final do primeiro round. Por favor, vão para os seus cantos. Mason abre uma garrafa de água e derrama em si mesmo. Foi poderoso, é difícil, mas levar uma pancada também é divertido. Droga, por que não fiz isso antes? Até hesitei, que idiota. Acabou o intervalo, o árbitro chama os lutadores de volta ao centro. Os lutadores se posicionam. Mason reuniu forças e a luta séria começou. O inimigo só tinha um pensamento: acabar rapidamente com esse cara desajeitado. Mason dificilmente deu um único soco durante todo o round e se defendeu o tempo todo. Finalmente o sinal tocou, o que salvou Mason. O árbitro interrompeu a luta e anunciou o fim do segundo round. Mason cai em uma cadeira perto de seu canto. Sam corre até ele e começa a ajudá-lo a recuperar o juízo. Na sala de observação, as previsões dos diretores não são otimistas. Não creio que haja necessidade de mais observações. Parece que Mason ainda não é adequado para eles. Aparentemente ele está passando por momentos difíceis agora. Então vamos encerrar aqui. Mason começa a gritar. Tim começa a gritar com o cara. Como você está se comportando no ringue? Que idiota faria concessões ao seu oponente? O oponente de Mason fica surpreso se eles estão sucumbindo a ele. O MMA é um esporte para homens de verdade que agarram os caras pelas bolas e abrem os olhos. Eu disse para se divertir, mas não se atreva a menosprezar a luta. Não se arrependa de nada, apenas lute até o fim. Mason imediatamente pensou que deveria se livrar do peso extra e tirou o capacete da cabeça. A rodada final começa. Mason disse que agora que havia removido todo o lastro, ele poderia começar a lutar de verdade. O inimigo também tira o capacete, mas não consegue descobrir o que há de errado com esse idiota. Eu estava batendo nele todo esse tempo. Agora seu corpo e rosto parecem relaxados, como se houvesse uma pessoa diferente na minha frente. Bem, vamos ver o que ele está fazendo. O inimigo está pronto para a batalha. O sino toca. A rodada final começa. O inimigo corre para um ataque desesperado. O cara não apenas desvia, ele literalmente dança no ringue. Ao cair, o atrito da perna no chão é tão grande que queima levemente o pé. Ah, está tão quente.
O diretor tosse e o empresário perde completamente as esperanças. Se ele não tivesse falhado, poderíamos ter assinado o contrato. Agora está tudo acabado. O adversário já está antecipando a vitória. Pensei que ele fosse me mostrar alguma coisa ou estava blefando. É hora de acabar com isso e descansar bem. O golpe atinge direto o rosto de Mason, mas algo inesperado acontece. O golpe não tem tempo de chegar a Mason, pois ele contra-ataca bruscamente bem na cara do adversário. O adversário fica chocado, afinal ele não estava blefando. O inimigo avança novamente contra Mason, mas ele se esquiva como se estivesse dançando. Um golpe inesperado no fígado faz o adversário esquecer a ideia de resolver tudo com um só golpe. Maldito desgraçado! Com raiva o lutador avança contra o cara, mas ele continua se esquivando dos golpes sem esforço. Droga! Como isso é possível? Ele se esquiva de todos os meus golpes. Ele ataca e Mason desfere o mesmo golpe que estudou ontem. Ele estava blefando. Narciso percebeu que não era um cara tão forte. O segundo tiro na costela, que ele agora está perdendo. O clima na sala onde o diretor está mudando a cada segundo. Mason toma a iniciativa e golpe após golpe atinge o alvo. O diretor fica chocado que um novato possa realmente lutar com tanta determinação. Era como se ele tivesse acordado de um longo sono. O inimigo não sabe o que fazer, seus golpes não atingem Mason e os contra-ataques simplesmente o esmagam. Porém, ele não quer desistir e corre para o ataque novamente. No entanto, o uppercut característico mais forte esfria o ardor do inimigo. Mason cobra um chute final, e esse golpe cai direto na cabeça. Tudo acaba para ele. Os golpes anteriores enviam seu oponente Mason para um mundo de maravilhosos sonhos e fantasias. A voz de Tia ouvida atrás da cerca, pedindo-lhe para terminar a luta. Porém, um treinador entra na jaula e impede o massacre. A torcida está encantada. Todos estão encantados com a vitória dos companheiros. Foi ótimo. É incrível o quão forte ele é. Tim cumprimenta seu novo seguidor com um sorriso. O diretor se aproxima do jovem e diz que foi uma luta boa. Segundo ele, o resultado foi inesperado. Oh, muito obrigado, Sam responde. Mas notei que você tem um péssimo hábito. No round final você prestou mais atenção na luta do que na luta, não acha? Mason fica em silêncio. Somos atletas, não lutadores. No esporte existem regras e outras coisas que devemos respeitar. No meu entendimento, uma pessoa que não vê a diferença não merece o título de atleta. Você pode ser duro e cruel, mas não pode passar dos limites, explica o diretor. Mason franze a testa. Você não entende do que estou falando, pergunta o diretor. Entendo que você diga que o espírito esportivo desempenha um papel importante, mas não posso fazer tudo, exceto técnicas proibidas, para vencer. Você realmente acha isso? Pergunta o diretor. Sim, porque perder mostra a sua inutilidade. Bem, podemos discutir isso mais tarde. Vamos começar a fechar um contrato. Não vou assinar o contrato, diz o jovem sério. Bem, claro, o que você acabou de dizer? O diretor responde surpreso. Não acho que esteja apto para ser um atleta de elite de um clube de luta. Por favor, me perdoe. A cena corta para uma noite quente japonesa em um restaurante. Tim está falando ao telefone. Ah, me desculpe por incomodar você. Então você sabe como me sinto e é claro que eu entendo. Tim se apoia na mesa e pergunta por que ele queria entrar para sua equipe. Mason sorri e diz que não precisava de motivo. Seu idiota, você só sabe falar. Tim responde rudemente. Diga-me honestamente, você queria se vingar do diretor Kim pelo fato de ele ter sido um pouco frio com você? Pergunta Tim. Não, posso distinguir as ações certas das erradas. Pratiquei esportes durante toda a minha vida escolar e todos os meus treinadores disseram a mesma coisa. Memórias aparecem na mente de Mason. Algum treinador com um olhar muito zangado gritou, pare de resistir e faça o que lhe mandam. Eu lhe disse para parar de discutir e fazer o que for preciso. Se você não começar a me ouvir, você vai impedir o Vitória e criar problemas para mim, mais trabalho. Naquele dia, todos nos ajoelhamos e recebemos punição. E você viu a sombra desses treinadores no diretor Kim, não é? Pergunta Tim, eles são todos iguais. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Falando isso, eles matam a individualidade do atleta. Mas você é um líder diferente, continua Mason. Tim está surpreso. Por que você disse para lutar do jeito que eu gosto, seja agarrando alguém pelas bolas ou arrancando seus olhos? Eu deveria aproveitar a luta até que acabe. Bem, eu disse isso sem pensar porque você estava perdendo terreno. Talvez sim, mas o técnico nunca vai contar ao atleta. Isso é bobagem, disse Mason. A partir dessas palavras o dirigente parece levar uma baioneta. Ele não entende o que está acontecendo. Por que então ser tão rude?
Tim se recosta, mas suas palavras me inspiraram muito, responde Mason, porque ninguém nunca falou assim comigo antes. Por isso quero aprender com você. O Tim só olha para o cara e diz, coma mais rápido, senão você vai se esgotar logo. Entendo o que você está dizendo, mas Mason, muita gente, assim como você, vem para o MMA por amor ao esporte, mas as mesmas pessoas abandonam o esporte depois de alguns anos. Você sabe por quê? Como não tem dinheiro para isso, fazem isso até começarem a morrer de fome. O MMA é um esporte para quem tem muito dinheiro. É por isso que todo mundo quer aderir a uma associação e ganhar dinheiro. Se eu quisesse ganhar dinheiro com MMA, esqueceria, diz o cara, enfiando uma porção de comida na boca. Você está pensando a mesma coisa que estou pensando? Não é isso que o treinador está fazendo a pergunta. Faço isso porque amo MMA. Não faço isso por dinheiro, responde o cara. 100 entre 100 pessoas começam com os mesmos pensamentos. Então deixe-me começar também. E 99 entre 100 que disseram que desistem, diz o treinador. Mason aperta os olhos e diz que isso significa que há 1% de chance. Sim, mas o treinador responde muito pouco. Então você verá que sou 1 em 100. Mas esta será minha última chance. Já decidi não voltar a uma vida limitada pelo dinheiro. Mason foi tão sério em suas palavras que bateu na mesa com um punho. O treinador serviu um copo de saquê forte e o colocou ruidosamente sobre a mesa. Você tem certeza de que não se arrependerá disso? Eu mesmo tomei essa decisão, então não terei nenhum arrependimento no futuro. Você mudará de ideia mais tarde, quando chegar ao fundo do poço. Mais tarde vou trabalhar como uma cobra ou talvez como um verme. Assim, um verme. Isso causou risos entre os participantes da conversa. Bem, não sei mais o que dizer quando você já tomou sua decisão, ordenou o treinador, jogando um pedaço de carne na boca. Então você concorda? Ataque enquanto o ferro está quente. Então vamos começar na próxima semana. Muito obrigado. Mason se curva. O treinador tem pensamentos interessantes na cabeça. Quanto mais eu observo esse cara, mais interessante ele se torna. Nada acontecerá se ele entrar para a associação. Os atletas precisam de pura obsessão e o dinheiro lhes convém melhor. Os tempos mudam e o dinheiro dá lugar à paixão pelo esporte. Não sei o que acontecerá no futuro, mas por enquanto, não quero dar para outra pessoa. Prepare os documentos para a aplicação. Mason responde positivamente com a boca cheia de comida. E não vamos alterar o custo da sua participação até a estreia. O cara está falando sério. Isso não é muito. Posso conseguir um desconto. O treinador ri como se fosse explodir, e o cara pergunta novamente, com toda a seriedade, é possível. Não estou em uma boa posição agora para falar sobre isso com o diretor. É possível adiar o pagamento. Quero descontar do cartão do meu pai para fins fiscais. Te aprova essas ações, levantando outra taça. E quanto às dívidas, quanto tempo vou demorar para saldá-las? Posso saldar a dívida em 6 meses em vez de 3. Sim. Você pode sem restrições. Sim. Posso escrever fitness na linha de emprego. Se eu escrever fitness terei um desconto de 5%. A enxurrada de perguntas de Mason enfurece o treinador, após o que ele bate na mesa com a palma da mão. No dia seguinte, Mason entra no ginásio do Tiataque Olá. Ele diz e as pessoas se voltam para olhar para ele. Mason, por que você está aí parado? Temos muito trabalho. Mason responde alegremente, sim, por favor, cuide de mim. Parece que este é o começo de uma nova história no MMA. No dia seguinte o treinador leva o cara ao seu escritório. O que você gostaria de café americano instantâneo? Pergunta ao treinador. Mason responde que tomará um americano. Não temos, só café solúvel, respondeu o treinador. O lutador pensou, então por que perguntar? Mais tarde, sentado e tomando um americano instantâneo, Mason saboreou silenciosamente a bebida marrom enquanto o treinador lia os documentos da pasta. De repente, ele agarra a perna do cara, fazendo-o derramar o café. Treinador, não me diga que vai lutar, não fale besteira, estou fazendo isso pelo trabalho, disse o treinador. O cara ficou muito chateado, mas por que tocar meus mamilos? O treinador virou-se envergonhado e levantou-se abruptamente. Há quanto tempo você parou de treinar? Perguntou o treinador. Há pouco menos de 2 anos. E quanto ao meu peso você ainda está ganhando pontos? Questionou o treinador. Ganhei 7 quilos em 1 ano e não engordei mais, respondeu o cara. Então, você cuida da dieta. Quer saber a que categoria de peso eu pertenço? Perguntou o cara. Mas você entende rápido, respondeu o treinador. Sua massa muscular, fluidos corporais e condição física estão em boas condições. Seu peso é o mais estável, então não acho que você precise mudar nada. Então,
Em que categoria de peso eu estou? Perguntou o cara. Bem, veremos mais tarde, mas muito provavelmente você estará na categoria fácil, disse o treinador, escrevendo algo em um caderno. Na verdade, peso 80 quilos, disse Mason em tom insatisfeito. Sei que o treinador respondeu. Então eu preciso perder 10 quilos. O cara perguntou. Ah, sim. Você tem razão, não é demais. Vou perder muita força e resistência. Você só precisará manter o peso durante as lutas. No resto do tempo você permanecerá dentro da normalidade. Isso significa que você não terá problemas de força e resistência. Achei que a pesagem fosse no dia da luta ou na véspera, como é costume no MMA, disse o cara. Você está dizendo que preciso perder 10 quilos em um dia? Não entendo. O cara ficou confuso. Agora vamos falar sobre sua agenda de treinos. Você é especial. Geralmente a gente faz teste na sede e entra no clube, mas isso me dá uma queimadura na bunda. Você passou sem treino, sem conhecimentos básicos. Mason abaixou a cabeça na mesa. Tenho muito que aprender, então precisamos agir rápido. Temos que aprender jiu-jitsu, kickboxing ou wrestling para preparar nosso corpo para as lutas. Temos muito trabalho pela frente. Aqui está o seu cronograma de treino. O treinador colocou um papel na mesa e se aproximou do cara. Nas segundas e quintas teremos treino de força geral. Aos sábados vamos focar no jiu-jitsu. Aos domingos você terá folga. Se tiver alguma dúvida sobre a programação pode perguntar agora. Mason pegou o pedaço de papel nas mãos e olhou. Não tenho questões. Tem certeza que não tem dúvidas ou tem tantas que não consegue perguntar? Eu não tenho. Treino há vários anos. Ok. Vamos começar a treinar depois da prova, seja treino individual ou em equipe, não importa. Direi desde já que o treino vai ser intenso. O lutador colocou a mão no bíceps. Esse não é o meu primeiro ou segundo treinamento, seja tão rigoroso quanto necessário. Ah, você parece confiante. O que preciso fazer? Basta seguir as instruções. Você está de bom humor. Vamos começar agora. Sim, ele está claramente cheio de energia. Há alguma razão para não começar? Vamos lá. Algumas horas depois, Mason estava deitado no chão completamente exausto e lutando para respirar. Uma voz foi ouvida atrás dele. Se você apenas ficar deitado aqui, sua respiração ficará prejudicada, disse a voz. O cara não tinha mais tanta confiança em si mesmo e achou que a morte seria muito mais fácil. Ele encostou na parede. Para onde foi o seu entusiasmo? Por que você está suspirando? O treinador riu, obviamente sabendo como tudo iria acabar e gostando. Você já abandonou o curso para iniciantes? Ah, você vai ficar chocado quando começar a preparação para a competição, continuou o treinador. O peso aumenta gradativamente a cada nova tarefa. Mesmo os lutadores dos médios não aguentam um treino tão duro. Às vezes, pesos pesados ajudam a determinar a carga necessária ao perder peso. Não acredito que ele aguentou tanto peso. Ele é um cara incrível. O mesmo cara que estava coberto de suor há um minuto agora está rindo. Por que você está rindo? Está cansado ou enlouquecendo? Pergunta o treinador. O jovem lutador apenas responde dizendo que gosta da sensação de dores musculares e de cansaço, que era preciso dizer que precisava de uma pausa. Nota o treinador, percebendo seu erro. Mason se volta para o treinador e diz que não é apenas um atleta, é um futuro campeão de MMA.